E aí, galera? Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos lá. É, a ideia dessa aula é ser uma parte 3, tá? Do nosso webinário, tá? Essa daqui é uma parte. A ideia seria eu falar algo mais estratégico para vocês, tá bom? O que seria algo mais estratégico? Vamos entrar num, num um webinário, tá? É uma parte mais estratégica do nosso webinário, onde nós vamos ver a questão, perdão, onde nós vamos ver a questão de público, vamos ver a questão de hierarquia, como é que a gente vai utilizar esse público, etc. E a gente vai abordar algumas estratégias no final ali que eu utilizo no meu dia a dia, que é a amostra de público, funil de vendas, que eu acho que você já conhece um pouco, ouvem muito falar, né? E assim, a nova jornada de compra, que eu acho importante também estar falando para vocês um pouco, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Lembrando que, caso surjam dúvidas, etc., algo relacionado, gente, corre lá no meu Instagram, Alan Phelps, e fala comigo, que eu gostei. Para mim será o maior prazer estar ajudando vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. O principal, né? O primeiro ponto que nós vamos fazer é criar esses públicos. Vamos criar os públicos e saber como a gente faz essa gestão de público, como é que a gente vai aplicar tudo ele. Dessa forma, tá bom? Essa aqui é a conta de uma cliente, tá? Espero que não tenha problema de estar utilizando. Essa conta aqui eu vou estar usando como exemplo para vocês, porém ela já tem todos os públicos criados. É, essa essa aqui é a tela principal, você já conhece, de criação de campanha, etc. A gente viu muito na aula passada essa tela, né? E aqui é o nosso menuzinho, onde a gente pode expandir e tá vendo as outras opções. A gente vai acessar essa aba aqui de públicos. Nessa parte aqui de públicos, já tem alguns públicos criados, como eu falei para vocês, já existe esse público, já foi feito esse trabalho, tá bom? Mas logo a gente vai estar fazendo bate-bola. Primeiro ponto, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho azul para poder criar os públicos. Como eu mencionei para vocês aqui, a gente vai criar públicos personalizado, semelhante e salvo. São três tipos de público. O que são esses públicos, Alan? O público salvo é, é o público que você já seta lá, que você já configura, por padrão lá no gerenciador de anúncios, na parte de conjunto de anúncios. Então, aquele público lá que você configura, padrão, lá que tem cidade, dados demográficos e etc., é o público padrão que você configura. A diferença do público salvo é que tu não vai precisar estar toda vez fazendo essa configuração manual. Entendeu? Por exemplo, se tu é um negócio local que tu só anuncia 5 quilômetros ao redor da tua empresa, não há necessidade de tu pegar e tá toda hora criando esse público. Então esses tipos de público que vocês vão estar sempre anunciando, que tu precisa colocar lá interesses e etc, é esse público salvo, que tu já vai deixar pré-configurado para depois, posteriormente, tá puxando eles nas tuas campanhas, tá bom? Só para deixar claro. A gente vai criar o público personalizado. Aqui é o público onde a gente vai poder trabalhar algo mais estratégico, onde a gente vai poder aplicar essa questão aqui da hierarquia de públicos, nossas campanhas, etc. E por final a gente vai criar um público semelhante, que é o famoso lookalike, que a galera chama aí e tal, tem alguns malucos que chamam, mas é o público semelhante. A gente vai falar daí por último, tá bom? Então, esses três tipos de público que a gente vai trabalhando agora. O primeiro público que a gente vai criar no momento é o público salvo, como eu já mostrei para vocês. É a configuração padrão lá, que a Meta já te dá a opção de configurar, tá bom? Só lembrando, gente, deixando bem claro, tá? Aqui, se você reparar, tem o mesmo bizu, o mesmo hackzinho que existe lá no conjunto de anúncios. Alguns vai estar mudar para as configurações originais de público, outros pode estar escrito o nome como limitar mais o alcance dos anúncios. Isso aqui vai te dar acesso, só reforçando, já falamos na última aula na questão de criação de campanha, mas só reforçando, isso aqui ele vai te dar acesso às configurações manuais da ferramenta, tá bom? Aqui no caso a gente está com o público Advantage ativado, como a gente já conversou sobre isso. Eu não quero o Advantage, eu vou ativar o manual. Aqui vai ser o nome do público, vai ser o público teste, aula.
tá bom? Eu não vou criar o público, só para estar exemplificando para vocês. Ó, essa parte aqui, ó, públicos personalizados. Lembra que a gente viu lá na última aula que eu falei para vocês que é onde nós íamos ver? É nessa aula que a gente vai trabalhar. É aqui que a gente trabalha no incluir, no excluir, que a gente vai configurar essa parte aqui da hierarquia de público. É nessa parte aí, tá bom? Que a gente vai configurar essa hierarquia de público. Não é o nosso caso agora. Aqui a gente pode fazer, a gente está criando o público salvo, tá? Mas a gente também consegue, lá quando a gente está criando campanha, puxar o público por aqui. O que seria a forma que a gente faz correta de puxar o público salvo. Aqui a gente vai só criar. Aqui no caso, de repente, eu quero anunciar só para São Paulo, tá? Então eu vou escolher aqui São Paulo e aqui eu vou desmarcar ou marcar dependendo da sua estratégia, vai de acordo com o que você quer fazer. Aqui no caso eu vou botar a idade padrão, a idade que eu gosto de trabalhar, eu, Alan, tá bom? Isso não é regra. E aqui no resto o restante eu deixo tudo igual, permanente, mesma coisa, tá bom? E aqui eu só clicar em criar público, que já vai listar aqui meu público salvo, tá bom? E aí como é que eu posso estar utilizando esse público salvo depois? Lá, né? Vamos voltar lá na hierarquia de público, tá bom? Vou editar aqui uma campanha, rapidão. Só para estar exemplificando essa parte aqui para vocês. Eu acho importante estar exemplificando. Então aqui eu já consigo fazer a gente pode, ó, talvez usar um público salvo. Se eu clicar aqui, ele já vai me puxar todos os públicos salvos que eu tenho. Aqui são alguns públicos, então eu posso estar reaproveitando esse público, tá bom? Só voltando aqui agora. Aí a gente vai e cria o público salvo. Pronto. Matamos a primeira parte dessa daqui, que é o que? Público salvo, certo? Gente, se tiver dúvida, pô, eu tô com dúvida referente a isso, aquilo, etc., pode me mandar lá para mim, tá bom? Que eu vou estar lá sempre disponível. Lembrando que é o @Alan Phelps, segue lá e me manda sua dúvida que vai ser o maior prazer te ajudar, tá bom? Vamos pro próximo público aqui, a gente vai já entrar, aprofundar um pouco mais numa parte estratégica da ferramenta. Aqui a gente tem algumas. Nesse ponto, nós temos algumas opções, tá, para estar configurando esse público, que são as fontes. O que é as fontes? É a origem desse público. A gente pode salvar. Isso aqui, o que na prática, o que é isso aí? Falando de forma clara e simples para vocês, a gente vai salvar as pessoas que fazem alguns determinados tipos de ações. E já com base nessas informações, a gente pode criar uma comunicação específica para ela, pode criar uma oferta, pode criar um anúncio específico, enfim, alguns fatores, tá bom? Com o tempo, calma, gente, pode parecer muita informação, etc. agora, mas com o tempo a mente de vocês começa, principalmente. A minha ideia é sempre fazer isso, passar a forma conceitual para que vocês consigam aprender a aplicar a usar todas essas ferramentas de forma inteligente, tá bom? Então vamos focar aqui. O primeiro ponto que a gente tem aqui é a questão do site. A gente vai falar o primeiro ponto dessa questão do site, que é a nossa principal, uma das nossas principais fontes. Nesse caso aqui, a gente pode aqui selecionar a fonte do site e vamos avançar. Ele vai nos mostrar essa janelinha aqui. Para eu poder criar uma fonte de público do meu site, eu preciso ter o Pixel instalado lá dentro. O que é o Pixel? A ferramenta que vai conseguir enxergar as pessoas que entram no meu site, que navegam, que viram uma página de um produto específico, que começaram a pagamento ou que até compraram. Então ele consegue me trazer todas essas informações. Como ele consegue me trazer essas informações? Por meio dos eventos, que são esses aqui. O que são os eventos? É o que eu acabei de falar para vocês. Visitou a página, visitou uma categoria ou um produto específico, adicionou as informações de pagamento ou o purchase, que no caso aqui é a compra, tá bom? Alguns itens vão estar em português, tá bom? E só para deixar claro. E aqui tu pode ter algumas outras configurações interessantes, tá bom? Pessoas que visitaram a página da web específica, que se de repente tu tem uma landing page ou um subdomínio, tu consegue estar trabalhando ele à parte. Tu pode estar pegando pessoas por tempo gasto também. Então assim,
explorem, gente, dê uma olhada e etc. O que eu quero mostrar para vocês hoje é algo mais básico para a gente montar. Então a gente vai usar todos os visitantes do site, tá bom? Aqui na retenção do público, no caso de site, a gente só consegue reter esse público por 180 dias. Lembra que eu falei para vocês que essa é a ferramenta que nós vamos conseguir fazer o remarketing através do público personalizado? Para a gente fazer o remarketing, a gente precisa salvar essa pessoa, entendeu? E o período máximo que a gente consegue salvar e ter essa pessoa na nossa base de lista na nossa base de clientes aqui das listas de nossas campanhas é até 180 dias. Passando disso, elas saem automaticamente. A ferramenta enxerga, não consegue mais enxergar elas, tá bom? Só para deixar claro. Tanto é que se eu colocar 181, ele já me bloqueia. Ele me sinaliza aqui. Algumas fontes, tu vai poder salvar a pessoa, fazer esse remarketing, salvar essa pessoa na tua base por mais tempo. Por exemplo, redes sociais, nós podemos salvar até 365 dias, ou seja, tu pode até ter um ano ali perseguindo a pessoa no remarketing, tá bom? E beleza, como é que funciona essa questão do período? Eu, Alan, que sou um gestor de tráfego, trabalho com isso diariamente, tenho alguns clientes que eu subo campanha e preciso fazer algumas ações rápidas, eu trabalho vários períodos. Por exemplo, eu salvo o cliente que visitou o site 180 dias, salvo o cliente que visitou o site 90 dias, salvo o cliente que visitou o site 60, 30 dias, salvo o cliente que visitou o site 14 dias, 7 dias, etc. Eu preciso ter todos esses períodos porque aí me dá uma margem melhor para eu trabalhar de acordo com a campanha que eu estiver trabalhando, uma oferta do momento. Entendeu? O que não obriga vocês a ter tudo isso. Não precisa, vai ter, pô, vou precisar criar tudo isso, é uma porrada de coisa. E assim, tu vai precisar criar outros eventos. Aqui é o visitante do site. Tu vai criar o page view, por exemplo. Só que aí tu vai precisar criar também as pessoas que compraram. É importante saber. Se tu reparar aqui desse cliente, ele tem alguns sites, algumas campanhas criadas de site. A gente tem site visitante, tem site ADD to Cast, ou seja, a pessoa adicionou algum produto no carril, tem um site checkout, que a pessoa chegou no checkout, chegou a finalizar a compra, etc. Entendeu? E tem um site purchase, que é onde a pessoa fez a compra em si. Certo? Então aqui, se eu quiser, nas minhas campanhas, eu posso criar uma campanha de cartão fidelidade para os meus clientes que já compraram e posso criar uma campanha específica para esses clientes de checkout e ADD de cart. E isso podendo excluir as pessoas que já compraram. O que, que eu posso fazer? De repente oferecer um cupomzinho de desconto ali para essas pessoas fecharem a venda. Entendeu? Então começa a abrir um leque de possibilidades para vocês a partir desse momento que criar a campanha e vocês saem mais ali do básico, de só subir campanhas, etc. Entendeu? Vocês começam a montar realmente um funil, tá bom? A gente vai já ver mais como é que a gente monta a questão do funil. Vamos voltar aqui no público personalizado do site, tá? Beleza? Então ficou claro essa parte. A origem vai ser a fonte do nosso público, pode ser do site ou outro tipo de fonte que a gente vai abordar aqui. Conta do Instagram, que é uma fonte também, página do Facebook é outra fonte e vídeos. São as fontes que nós vamos abordar aqui. Mas existem outras fontes, por exemplo, fontes de catálogo, catálogo de produtos que você tem no Facebook ou no Instagram e etc. É uma ótima fonte, gente, porque são pessoas que têm interesse no produto de alguma forma, entendeu? Seja orgânico ou pago, ela chegou lá no seu catálogo, na sua loja online, certo? Então são fontes que a gente não pode estar menosprezando. Outro ponto que é importante também que eu gosto de frisar para vocês é lista de clientes. Se vocês já possuem lista e etc, vamos trabalhar essas listas aqui, ó. Você clica na lista de clientes, você pode avançar e tá subindo aqui a lista, ele te dá o modelo da lista. A lista não precisa ter todos os campos. De repente, subir só com telefone e e-mail já é o suficiente. Telefone, e-mail, nome da pessoa é perfeito, é suficiente. Só que tentem criar listas grandes. Por exemplo, lista com 100 clientes, etc. Não dá muito bom. Bota aí uma lista com pelo menos 500 clientes. O recomendado deles é 1000, tá? A partir de 1000 clientes. Mas ali sobe uma lista com uns 500 clientes, pô. Não vai ser o recomendado deles. Mas já vai fazer alguma diferença. Já deu bom em alguns casos. E o resto, aqui é bem simples, tá, gente? Só seguir os passos, avança. Aqui tu sobe a lista e pronto. Aqui ele vai, se tiver algo errado, ele vai pedir para te corrigir, etc. E depois tu sobe a lista. É bem simplesinho, bem intuitivo. Façam. Se vocês têm lista, subam, que vale a pena, tá?
Voltando aqui nessa parte do site, que eu acabei passando um pouco, atropelando. Então, você vai criar a origem, vai ser o pixel. De repente, se tu tem um outro site, uma outra página, vai ter os outros pixels instalados lá, vai lá e tu consegue estar puxando, tá bom? Aqui são os tipos de evento que eu já expliquei para vocês. E aqui são o período. O ideal é tu ter tipo visitantes todos os períodos que tu achar necessário trabalhar, por exemplo, 180, 90 ou 30 dias. É o que eu recomendo, inclusive, para vocês criarem esses 3 períodos que fica legal para trabalhar. 180 dias é aqueles clientes que estão um pouco mais desaquecidos, que tu precisa dar uma aquecida de repente, certo? 90 dias é aqueles clientes que entraram em contato contigo ali, seja nos 90, 60 dias, então eles demonstraram algum tipo de interesse no teu produto ou no teu serviço. Então tem grandes possibilidades de eles estarem comprando ali. É porque às vezes o cara tem uma conta, paga uma coisa ali, outra ali, adianta aqui, mas é importante tu estar sempre ali no pé dele lembrando. E 30 dias é um cliente quente, gente. 30 dias é um cliente quentíssimo, que tu não pode deixar solto assim, tu tem que estar ali pelo menos fazendo algum tipo de comunicação para ele. Então eu vou recomendar para vocês sempre criar ou trabalhar esses 3 tipos de público. Aqui no caso, esse cliente já tem todos os públicos e não vai ser necessário, tá bom? Algo que é importante eu frisar para vocês é aqui, ó, essa questão do qualquer um e do tudo. Como é que funciona isso? O tudo, ele vai ser o quê? Ó, por exemplo, eu posso criar, por exemplo, um público que visitou o site e aí eu vou limitar. Eu quero que ele tenha visitado o site e tenha, ó, por exemplo, vamos lá, beleza, visitou o site e cadê? ADD2Cast adicionou o carrinho, porém ele não comprou. E aí eu vou excluir esse cara aqui que comprou. Ou seja, o cara entrou no meu site, ele adicionou o carrinho, só que ele não comprou. E eu vou excluir as pessoas que compraram. Entendeu? E aqui eu posso estar criando esse público aqui de 30 dias de uma combinação de públicos. Tá bom? Isso é uma forma que a gente pode estar fazendo também. Essa pessoa aqui, ela precisa atender a todos os critérios que a gente está definido aqui. Quando que é interessante usar isso, Alan? Para que é interessante eu saber isso? Cara, não sei, mas alguma hora tu vai precisar utilizar. Por exemplo, agora está em março, vamos entrar na Semana das Mulheres. Se tu estiver trabalhando uma campanha personalizada, com uma comunicação personalizada para as mulheres, eu acho que vale a pena tu criar algo legal aqui personalizado, onde tu vai atingir esse pessoal aí nessa semana decisiva, entendeu? Então isso são alguns casos que vai variando de acordo com o que vocês de acordo com a estratégia e o modelo de negócio de vocês, tá bom? Isso aqui é a questão do tudo. Na maioria das vezes, o que eu recomendo vocês estarem criando? Aqui eu vou dar um exemplo ali para frente do tudo, onde a gente vai aplicar essa questão do tudo no público semelhante, mas é mais para frente. O que eu recomendo para vocês, cara, cria qualquer um, porque assim ele precisa atender qualquer um e tu não inclui nem exclui no momento. Cria público sozinho. Como eu falei para vocês, cria 3 públicos de visitante, um de 180, 90 e 30. Aí tu vai criar um público de purchase, 180, 90 e 30 dias e vai fazendo assim por diante, beleza? Terminar o público do site, o público do catálogo, só para a gente passar aqui, vai funcionar basicamente da mesma forma. Por exemplo, aqui tem as tuas fontes, que são o teu catálogo. De repente, se tu é uma empresa que vende tanto produto como serviço, tu pode ter 2 tipos de catálogo diferentes e tá puxando aqui essa fonte, essas pessoas. O resto funciona da mesma forma. Tem o qualquer um, tem o tudo, e aqui tem a questão dos eventos também. São esses tipos de evento que são as ações que as pessoas precisam ter feito para poder se encaixar e se enquadrar nesse público aqui. E aqui tem as fontes, né? Vamos ver. Eu não estou lembrado, mas eu acho que é 180. É isso, ó, 180. O 181 ele não deixa. Então a gente consegue salvar ali até 180 dias essas pessoas que fizeram algum tipo de ação no nosso catálogo, tá? Opa, eu acabei fechando. Próximo público personalizado, lista de clientes, eu já falei para vocês. Para a gente fechar essa parte de cima, atividades em app, é caso você tenha um aplicativo próprio, né? Se você tiver um aplicativo próprio, dá para a gente pegar e salvar o público que vai lá e tem os tipos de eventos de aplicativo também, entendeu? Tem atividades offline. Gente, eu não uso isso aqui, mas de acordo com eles, por exemplo, às vezes quando a pessoa vai lá e faz check-in ou algo do tipo, eles conseguem enxergar de alguma forma e salvar essa galera aqui. Eu particularmente nunca usei, não uso e assim, desconheço algum caso de um cara que chegou a
usei, deu muito certo, foi bom, entendeu? Então, se vocês quiserem testar, tiverem loja física, etc., eu acho que não custa nada de um cara botar 50, 100 reais. A gente já investiu, já tentou coisas, eu acredito, pelo menos eu já tentei várias outras coisas que não deram certo. Então eu acho que vale a pena o teste, caso vocês queiram e tenham essa curiosidade, tá bom? E fazer, criar um público desse sentido e criar uma campanha para essa galera, tá beleza? Essas fontes são as de cima, que são as nossas fontes, onde a gente pode estar meio que tirando fontes externas da meta, que não são da meta, bem dizer, em si. Tá bom? Sendo que o catálogo acaba sendo da meta também, mas ele coloca aqui porque de repente, por exemplo, esse cliente tem um catálogo na nuvem, então acaba sendo uma fonte externa. Mas existe o catálogo da meta também. No caso, eu acredito que vai ser esse aqui, classificados do Facebook também, tá? Você pode utilizar. Ele acaba sendo um catálogo. Dessa daqui, de fontes da meta, o que a gente vai ver hoje é vídeo, contas do Instagram, página do Facebook, tá bom? Aqui tu pode criar públicos de acordo com os eventos. É a mesma base que nós fizemos que nós estávamos fazendo, só que aqui tu vai criar os públicos que tem interesse em evento, entendeu? No caso, eventos físicos, tá? Que eu tô falando. Nesse caso aqui, não são eventos que a gente está abordando lá. Por exemplo, você cria eventos no Facebook, shows, essas coisas assim, entendeu? Então, tu consegue estar criando essa galera também. Não utilizo, nunca utilizei e assim, eu não conheço. Talvez às vezes pode ser até por falta de contato no nicho de eventos. Atuei muito pouco em eventos e às vezes que eu atuei, assim, a gente não usa mais o Facebook como um canal, né? Tá bom? Então a gente não vai falar de eventos. Experiência instantânea também não vamos falar, tá bom? O comprar aqui não vamos falar, tá bom? Porque no caso aqui não vem ao caso e não achei importante vocês falarem agora. A gente pode falar numa outra aula, caso seja do interesse de vocês. O formulário de lead é importante vocês entenderem que é o quê? São pessoas que preencheram o formulário. Não sei se vocês já viram algumas campanhas ou anúncios onde você tem a opção lá de formulário, onde você responde algumas perguntas e a pessoa entra em contato com você. Isso é uma forma de qualificar melhor o seu lead, como a gente já falou da última vez. A gente aumenta o nível de consciência só para o cara ir lá preencher e tal. Então, dependendo do teu modelo de negócio, querendo ou não, tu pode estar criando aqui um público de formulários. Tu é uma pessoa que costuma captar muito por formulário, tá bom? A gente vai falar aqui de página do conta do Instagram e página do Facebook. Vai ser basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é só a fonte, tá bom? Então eu vou fazer do Instagram e podem subentender que vai aplicar ao mesmo ponto pro Facebook, tá? Aqui no caso, vou colocar aqui o meu perfil para usar como exemplo, tá? E aqui os eventos que nós vamos ter aqui são alguns eventos diferentes do site, tá bom? São eventos que costumam ser da rede social, que é o quê? Seguir, interagir, visitar, curtir, comentar e etc. Salvar e enviar mensagem. Sendo bem direto e rápido. Esse primeiro aqui, pessoas que começaram a seguir a conta profissional, não vai ser um evento onde você vai precisar fazer a retenção do público e etc. Entendeu? São pessoas que são teus seguidores. Então esse aqui é bem dizer o dever de casa, o primeiro público que você deve criar. São pessoas que são seguidores do Instagram. Então esse é o primeiro público que você cria, tá? Que são os seguidores do seu Instagram. Por exemplo, se você for criar uma campanha para seguidor, não adianta nada tu pegar e tá anunciando para os teus seguidores do Instagram se eles já te seguem. Ainda mais se tu vier com uma comunicação do tipo, que eu já vi muito anúncio assim, eu sei que você visitou meu perfil e etc, mas não tá me seguindo. Entendeu? Então, nesse caso aí, a gente precisa, primeiro ponto, criar esse público de seguidores do Instagram. E aí não tem mais mistério, a gente seleciona aqui o evento, tudo, e clica em criar público, ele já vai estar criado e vai aparecer aqui na nossa lista ao fundo, tá bom? Após esse público de seguidores do Instagram, a gente vai criar os eventos comuns, que são interagir com essa conta profissional, que é ou curtiu, ou comentou, ou salvou, ou fez algum tipo de ação na nossa conta, qualquer tipo, entenda a interação por qualquer tipo de ação. Então ele vai salvar todo mundo aí dentro desse público, beleza? E aqui é a retenção do público, como eu mencionei anteriormente para vocês, nas fontes do Meta, Facebook e Instagram, nós podemos estar salvando até 365 dias, beleza, galera? E aqui a gente vai colocar o nome do público, né? Interagiu 365D. Instagram, tá? Que é pra gente poder saber que é do Instagram, porque de repente quando a gente for criar do Facebook, a gente vai colocar no caso do Facebook.
vai aplicar a mesma forma. E aí criar público, pronto, o público vai ser listado aqui atrás, tá bom? Em relação a período e etc., eu sigo a mesma linha de pensamento. Eu crio todos os períodos de um ano para cá. Crio um ano, 6 meses, 90 dias, etc. Vocês precisam criar tudo? Não. Vocês vão criar o que vai fazer sentido para de acordo com o negócio ou com o negócio de vocês, com a oferta de vocês ou com o modelo de negócio de vocês. Beleza? E aqui tu vai criar todos os eventos daqui, tu vai precisar ter um público aqui, porque a gente vai precisar trabalhar eles lá na frente, tá? Por exemplo, de Instagram, só para vocês terem uma ideia, o que que eu tenho aqui? Eu tenho Instagram mensagem 365 180, 90, 60, 14, 30. Eu tenho o Instagram, engajou com a publicação ou anúncio, mesmos períodos. Eu tenho o Instagram, visitou, mesmos períodos. Eu tenho o Instagram, engajou, entendeu? Então vocês reparam que eu tenho vários tipos de público aqui no Instagram. E eu tenho Instagram mensagem também. Então eu posso estar criando algumas comunicações diferentes para de acordo com o que eu quero. Eu já falei isso para vocês antes, se eu não falei, eu vou falar agora, mas é algo que eu gosto sempre de reforçar. Nós estamos na era da personalização, entendeu? Então, quanto mais você personalizar a sua comunicação, quanto mais você personalizar a sua mensagem para falar com o teu público específico, com a pessoa específica, é melhor, porque tu consegue prender a atenção dela e passar a tua mensagem, beleza? Então isso é muito importante. Por isso que eu bato nessa tecla de criar todos os períodos para trabalhar campanhas ou ofertas ou épocas sazonais específicas, tá bom? Vamos para o nosso próximo público personalizado. Gente, lembrando, se tiverem dúvida, vai lá no Instagram, tá aqui, o Alan Phelps. Vai lá, tira a tua dúvida, me chama, não fique na dúvida, tá? E não existe pergunta burra, existe o burro sem resposta. Essa daí eu aprendi na época da escola. Depois que eu finalizar a conta do Instagram, vai para a página do Facebook, tá? Mesma coisa, gente, mesma coisa. Tu vai selecionar aqui porque eu tenho muita página, mas tu vai selecionar a tua página, aí tu vai selecionar os eventos que tu vai criar e tu vai criar os períodos. Mesma coisa, todos os períodos, todos os públicos que tu quer trabalhar, de acordo com o que você quer trabalhar. Aqui no meu caso desse cliente, a gente não trabalha Facebook, porque o nosso resultado bom mesmo é no Instagram. Para fechar essa parte aqui do público personalizado, a gente vai para a questão do público de vídeo. Como é que funciona essa questão do público de vídeo, tá, gente? Vai mudar um pouquinho aqui. A gente vai precisar primeiro, a gente vai ter as fontes, que são as origens, etc, né, que é a conta do Instagram, tá bom? A gente vai ter a retenção funcionando da mesma forma de um ano, tá? E a gente vai ter o tipo de engajamento, a gente vai precisar escolher. Aqui, se vocês repararem, existem vários tipos de engajamento. O que tu faz, Alan? Eu aplico a mesma coisa, eu aplico a mesma regra que eu uso para os outros. Só que eu não crio de todos. Para mim, o que faz sentido aqui é o quê? Eu crio a galera, o povo dos períodos de 3 segundos de vídeo, e aí eu vou lá, crio o público dos 3 períodos, beleza, criei todo mundo, aí eu termino ele e crio dos 15 segundos. 15 segundos é meio que passou aquele gancho inicial do vídeo, já tá 15 segundos ali, a pessoa ficou um pouquinho mais depois eu vejo, algo do tipo, não me interessa. Então eu crio esse público aí. Eu crio a galera dos 25%, que dá geralmente, às vezes, o mesmo público desse aqui dos 15%, é porque dependendo da duração do vídeo. Às vezes, essa galera aqui é a mesma dessa aqui. Só que se for um vídeo longo, de 2 minutos, algo do tipo, opa, 25% já começa a qualificar um pouco a pessoa. Só que às vezes ela pode estar sem tempo, pode estar no trânsito ou aparecer alguma emergência. E aí, aqui o restante, eu não sei se vocês concordam, mas a pessoa que assiste mais de 50% de um conteúdo nosso, pô, é uma pessoa qualificada. Ainda mais a pessoa que assiste 95%, são pessoas qualificadíssimas. Então eu também crio um público, não todos juntos, eu vou criando separado, de acordo com os períodos também, tá bom? Vou criando os públicos, beleza? Então eu vou lá, crio de 50%, depois 75%, e esse aqui é o ouro, gente.
Pô, isso aqui, ó, você criar campanhas, ofertas e outros tipos de comunicação para esse público é excelente, porque são pessoas que gostam demais do teu produto, são tipo fãs mesmo, entendeu? Então é por isso que é importante você estar comunicando, tá personalizando a sua comunicação, tá bom? Eu vou botar aqui o 95% só para a gente usar no exemplo. Após nós definirmos o tipo de engajamento que nós vamos querer com o nosso vídeo, tá bom? Já definiu aqui a retenção, nós vamos selecionar os vídeos. Quais serão os vídeos que nós vamos colocar para rodar? Aqui a gente vai. Primeiro ponto aqui são as fontes. A gente precisa ter em mente as fontes aqui, que é página do Facebook, conta do Instagram, e aqui são campanhas onde você cria as campanhas e tu pode puxar por identificação do vídeo também. Utilize esses dois, que dá sempre bom. Ou se tu é uma pessoa que usa muito vídeo, muito conteúdo por fora, direto no gerenciador de anúncio, como a gente viu lá, criar a campanha do zero, tu pode puxar da campanha também. Mas se a maioria dos teus vídeos tu bota no feed, etc, e tu reaproveita conteúdo, puxa daqui que já é interessante, tá bom? Então, tu seleciona a fonte, página do Instagram, confere se a página tá certinha, se tá ok, ou que eu vou mudar para uma página que eu quero mostrar, uma página que tem bastante conteúdo no Instagram, que eu quero no Facebook, perdão, que eu quero mostrar algo para vocês. Por exemplo, essa daqui, ó, tu vê que já tem algumas páginas aqui, certo? Vamos pensar aqui uma coisa, ó, tu pode ir aqui ter alguns filtros, data de utilização, datas, etc. Tem alguns pontos aqui que é importante a gente frisar. Se tu reparar aqui, ó, aparece o número de pessoas que assistiram o vídeo que correspondem com o tipo de engajamento que a gente colocou lá, que é 95% no último ano, tá bom? Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, a gente tem 72 pessoas que engajou, que assistiu o vídeo 95% no último ano. Então a gente vai começar a selecionar todos esses vídeos, tá bom? A gente vai marcando todos eles. Marcamos esse daqui, vamos para a próxima página, vamos marcar mais uns vídeos aqui, beleza? Tá vendo? Ó? Selecionamos, show. Escolhemos os vídeos do nosso Facebook, a gente vai reaproveitar. A gente vai pegar e vai mudar a fonte aqui. Vamos mudar para o Instagram, vamos usar aqui uma outra conta. Vou botar a minha aqui para utilizar. Beleza, aí aqui ó, tá vendo? Ó? Vamos escolhendo os tipos de vídeo que a gente vai utilizar. Bizu, gente, dica, tá? Como faz sentido? O que faz sentido? A gente vai precisar botar, porque pô, se for, tem conteúdo que se tiver, sei lá, o cara posta, tem 1000 posts, esse aqui vai embora de página, entendeu? Então o bizu que eu dou pra vocês é vídeos de 2, 4 anos atrás, cara, não faz muito sentido tu puxar, até porque ele desce no teu feed, tu já vai estar postando mais coisas, então ele vai lá para baixo no teu feed, então não faz muito sentido tu puxar. Tenta puxar, sei lá, de uns 3, 2 anos para frente. Anos da data que eu digo aqui, ó, tu verifica, tu vai passando a página e vai tendo os vídeos, aí tu vai passando, ó, tipo aqui 2021, acho que não faz sentido muito eu puxar esse vídeo, é muito antigo, 5 anos atrás, não me interessa. Mesmo tendo uma galerinha aqui, esse aqui, no caso, é porque eu puxei do meu conteúdo, tem poucas pessoas, então acaba sendo um curto no feed. Mas dependendo do feed, se for muito longo, com muitas postagens, não faz muito sentido puxar. Nesse caso aqui, eu puxaria, porque já tá aqui, eu já cheguei aqui, não vou precisar ir lá mais. Mas aqui, ó, tipo, a gente tá em março de 2026, atualmente. Tu pode estar puxando ali, sei lá, de março de 2024 para cá, já é um período excelente para estar puxando e selecionando todos esses vídeos e salvando, beleza? Terminou, selecionou, fez a seleção de vídeos de todas as fontes, aí se tiver campanhas, tu vai lá, seleciona também as campanhas, aí tá aqui ó, as campanhas no caso dessa conta aqui que eu estou, tá? Então tu vai lá e escolhe também os vídeos das campanhas, tá bom? Terminou, confirma e o público vai ser salvo e vai ser listado aqui na nossa lista de públicos. Aqui ó, aqui vocês podem ver alguns tipos de público, ó, vídeo view. Coloca o vídeo view porque assistiu o vídeo, ó, 3 segundos, 15 segundos, 50%, 75%, 95%, etc. E o que acontece depois que você cria esse público e etc. Tem um outro porém. Uma vez por semana, pelo menos, ou vai depender da frequência do que tu posta vídeo. Se tu é uma pessoa que posta toda semana 10 vídeos, toda semana tu tem que vir aqui e fazer esse passo aqui que eu vou te mostrar, que é atualização. Essa atualização só vai se aplicar para esse público de vídeo. Porque assim, o do site ele já puxa automático pelo Pixel. As fontes do Instagram ele já puxa automático. Os do vídeo, tu vai precisar inserir os vídeos que tu quer que ele puxe. Tu não viu que a gente fez de forma manual, nós acabamos de fazer de forma manual as seleções do vídeo? Então a gente vai acabar tendo que fazer isso toda semana. Mas de repente, tu é um perfil, tu clica todos os
Os públicos de vídeo você vai precisar clicar de um por um e aí vem aqui abriu aqui ó do lado editar e aí você vai selecionar vídeos. Aqui provavelmente deu erro, ó, tem 2 vídeos que foram excluídos, então a gente precisa estar fazendo esse trabalho aqui de exclusão desses vídeos que estão com erro e adicionar os novos vídeos. Olha, aqui no caso, ó, já precisava ter feito uma atualização desses vídeos aqui, entendeu? Opa, tô na conta errada. Tá, mas assim no caso, funcionaria dessa forma, tá? Deixa eu só tirar aqui esses vídeos que eu tô na conta errada. Certo? O que eu precisaria atualizar aqui, que seria desse cliente? Eu iria ter que vir em conta profissional e setar direitinho, entendeu? Porque até isso pode dar ruim. Eu já ia adicionar em conta errada, ó. Apareceu novos vídeos que estão quentinhos aqui, ó, que precisam ser adicionados, vídeos desse mês, beleza? Então eu vou precisar fazer esse trabalho semanalmente de atualização. Terminou aqui, atualiza e já era. E eu preciso também dar essa revisada, porque às vezes se eu excluo um vídeo, eu vou precisar excluir lá também na minha lista de vídeos. Beleza? Então, só reforçando aqui para nós fecharmos essa parte do público personalizado e dos vídeos. Aqui tem os vídeos, vamos ter que criar geralzão, geralzão. Cada um desses com vários períodos diferentes e selecionando os vídeos. Gente, dá trabalho, tá bom? É por isso que geralmente quando eu fecho clientes novos, eu cobro uma taxa de implementação ali de R$ 500 e eu deixo até de sugestão para vocês, tá bom? Dependendo da conta, se for um cliente muito grande, a taxa padrão é 500, mas sei lá, porra, é um cliente muito grande, como eu já peguei clientes que investem 10, 20 mil, 30 mil reais, dá para te cobrar uma taxazinha maior de implementação, até porque não adianta tu pegar e deixar algo dispara entendeu? Isso que eu digo, que investem, tá? Que 10 mil reais, 20 mil reais, etc. Mas assim, não que tu vá cobrar 10 mil reais dele. Geralmente esse tipo de cliente dá para te cobrar de 2 a 3 mil reais e se tu ajudar ele a vender a mais de 100 mil reais, por exemplo, tu consegue também cobrar uma comissão ali de 2%, 3%, dependendo da todo tipo de negociação com ele. Mas eu vou te dar um exemplo, só para ficar claro. O cliente é um cliente mais básico de mercado, negócio local, ou alguém mais básico que vai investir de 1.000 a 2.000 reais, de 1.000 a 3.000 reais por mês em tráfego. Tu vai cobrar dele os R$ 1.000 e ali tu cobra os R$ 500 de taxa de implementação, que fica viável, tá bom? A taxa de implementação é paga uma vez, que é toda essa configuração que a gente viu na aula 1 lá, que é o básico, a gente deixar tudo organizado, fazer verificação e etc. Entendeu? E até a criação de público. Vai de ponta a ponta essa taxa de setup que eu costumo chamar, tá bom? Fechando aqui essa parte do público, já fechamos o público personalizado. Se porventura tiver alguma dúvida em relação a como criar ou a não entender algo, ou pô, Alan, tu explicou isso aqui, tu explicou, não entendi direito, vai lá, me chama no Instagram que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Para a gente fechar essa parte, vamos criar um público semelhante. O que é o público semelhante, gente? É o lookalike. O que acontece? São possibilidades de teste que a gente vai estar podendo fazer. O que é o lookalike de forma simples e direta? Ele vai pegar um padrão de pessoa, de consumidor. Por exemplo, tu tem ali os teus 5 mil, 10 mil, 20 mil seguidores no Instagram. Tu pode usar a tua fonte aqui, ó. Vamos ver se eu consigo puxar. Ó, IG seguidores. Eu posso usar minha fonte de seguidores para fazer um lookalike. Como é que isso vai funcionar? Como é que é esse lookalike? Ó, dessa forma que eu estou configurando aqui, ó, eu vou o que eu estou falando para a meta, o que eu estou falando para a ferramenta dessa forma que eu estou configurando aqui. Eu estou falando que eu quero achar 1 milhão de pessoas que provavelmente são tão qualificadas quanto o meu público de seguidores. Então a meta vai pegar os meus seguidores, seja lá, é interessante fazer, gente, isso aqui com fontes. Você viu que aqui a gente precisa selecionar fontes, com fontes a partir de 1.000, tá? Vou pegar essa fonte e a meta vai buscar ali uma média de 1 milhão de seguidores que vai ter perfil de consumo e um padrão semelhante a esses meus seguidores, beleza? Aí se eu botar aqui, agora aqui eu já vou conseguir alcançar uma média de 2 milhões de pessoas. Só que tem um porém. Do 0 para o 1 são pessoas altamente que provavelmente vão se casar perfeitamente com esse padrão. Do 1 para o 2, ali já vai desqualificar um pouco o meu público. Do 2 para o 3, já desqualifica um pouco o meu público e assim sucessivamente.
Agora falando em questão voltado à questão de orçamento. Se eu tenho um orçamento de 10, 20 reais por dia e eu vou, sei lá, vou criar um público semelhante de 0 a 4, porque eu vou pegar 4 milhões de pessoas com um orçamento de 20 reais, não faz, gente. Não faz porque tu vai pegar penha no leilão. Entendeu? Então não é viável. Agora, tipo assim, ó, vai testando de um em um, é viável. Mas sei lá, porra, eu tô testando aqui 100 reais por dia, 200 reais por dia, amplia as possibilidades daqui, bota para moer no tráfego, entendeu? Bota para gastar no tráfego, entendeu? Vai funcionar dessa forma. E se porventura tu pode explorar outros tipos de público, por exemplo, aqui ó, são 10 opções para te explorar e tu ainda pode ir mudando aqui, ó. Então tu vai, e aí de acordo com o que tu vai mudando, tu vai estar criando, ele vai estar criando os públicos, por exemplo, se eu criar o público, sei lá, 7, de 6 de 7 aqui, eu vou pegar 1 milhão de pessoas que talvez um que tem um perfil de consumo parecido em uns 30 a 40% do meu público-chave. Entendeu? Aqui eu vou ter que fazer um trabalho muito grande de aumento de nível de consciência, de educar esse público, às vezes, com o meu produto, de estar mostrando meu produto para eles, os benefícios, as características, etc. Vocês estão conseguindo entender essa base do conceito? Então isso aqui vai funcionar dessa forma. Quando que eu vou utilizar essa ferramenta, Alan? Quando que é viável utilizar? Ó, uns 1% tu pode testar já nos teus primeiros meses, tu já vai testando. Pô. Pega as fontes que tu tem, se tu tem lista de clientes, se tu tem seguidores, bom, uns 5 mil seguidores, 1.000 seguidores, se tu tem lista de pessoas que compraram no teu site, se tu tem lista do teu CRM, sobe na plataforma daquela forma que eu te falei, onde nós vimos de subir lista, perdão, e faz um lookalike neles e faz um teste, tá bom? Lembrando da nossa dinâmica de teste, leva sempre em consideração a dinâmica de teste que já mencionei para vocês antes, na aula anterior da criação de campanhas. Foca na dinâmica de teste. Subiu 3 anúncios, sempre quando for subir uma campanha, um conjunto, sobe 3 anúncios. Um anúncio vai dar bom. 3 a 5 dias para os 2 anúncios que está ruim, deixa só o bom rodando que está trazendo resultado teoricamente e já sobe uma nova base de teste com mais 3 anúncios, beleza? Escalou, pegou um ritmo legal de anúncios, vamos testar públicos, vamos fazer essas dinâmicas no público. Aí sim a gente consegue ter uma dinâmica maior, ter mais opções de público. A gente vai criar um semelhante, a gente vai criar um público quente, a gente vai criar um público frio, a gente começa a trabalhar ali vários tipos de estratégia de público, tá bom, gente? Cara, esse aqui é um assunto que eu gosto de falar muito, é um assunto bem extenso e assim, cada gestor, cada profissional do mercado tem sua forma de trabalhar. Hoje eu ensino para vocês dessa forma porque é o que dá certo para mim e é o que tem funcionado nesse meu método. Mas assim, existem outros diversos métodos que dão certo também. Inclusive vocês, com o tempo, vocês vão aprendendo a ferramenta, como ela se comporta e como funciona, e aí vocês vão criar o método de vocês também. Beleza? Só que assim, galera, é importante vocês não só saberem de ferramenta, é importante vocês saberem de comportamento, de como é de jornada do cliente, etc. Tá bom? Por isso que às vezes eu gosto de falar bastante dessa parte conceitual, dessa parte de comportamento, etc. Que é para ver se vocês conseguem ter essa visão geral, essa visão macro de ponta a ponta. Porque assim, entrar aqui, como eu sempre falo, né? Eu vou falar de novo. Entrar aqui na ferramenta, apertar os botões, criar as campanhas, botar o tráfego para rodar é fácil, por qualquer vídeo tu vai aprender aí no YouTube. Só que tu pegar essa parte conceitual, alguém que tem essa experiência de campo de batalha, para tá te dando essa visão assim, para até tu pegar, otimizar o teu orçamento, tu vai gastar uma grana até tu chegar nessas conclusões. E tu vai acabar chegando nas mesmas conclusões que foi o que aconteceu comigo. Beleza? Essa parte de público semelhante aí, eu espero que esteja ok, mas se não estiver ok, mais uma vez, me chama lá no @Alan Phelps, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Então, fechamos essa parte do público, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar essa hierarquia do público. Como é que a gente vai pegar todo esse trabalho que nós fizemos aqui, de estar criando os públicos e etc. Esse é um trabalho manual, um trabalho pesado. Agora vem o legal, que aí nós vamos poder aplicar todo esse trabalho em cima das nossas campanhas. Como é que a gente vai aplicar isso na campanha em si?
Aqui na nossa campanha, a gente já tem uma pré-configuração, tá bom? Eu vou mudar aqui para o manual, que é para ficar melhor para explicar para vocês. Ó, lembra? Mais uma vez, quando a gente foi lá, tava para mudar para as opções originais de público. Aqui ele já tenta ser um pouco mais incisivo em mim. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a ideia da meta é essa? Como eu falei na aula 1, reforçando lá na aula 1, na nossa aula 1. A meta, a inteligência artificial, a tendência é ela pegar todo esse espaço, entendeu? Então cada vez mais vai estar mais automatizado. Só que às vezes ainda é meio falho, às vezes quase sempre é muito falho. Mas também quando ele acerta, dá muito bom. Então, gente, voltando, é uma questão de teste. Só que nesse nosso caso aqui, eu quero limitar porque eu quero fazer todas as configurações de forma manual, da forma que eu quero, tá bom? O que é que acontece aqui? O cenário que está aqui atualmente? O que está acontecendo aqui é que essa campanha aqui, ela está sendo uma campanha para pessoas que engajaram com o conteúdo, certo? Ó, presta atenção aqui, ó. Se você reparar, vou até aumentar um pouco o zoom aqui para você ver. Se você reparar, em inclusão, tem todos aqueles públicos que engajaram com a gente, certo? Todo geralzão, um monte de gente que engajou com a gente, só que aqui no exclusão tem os seguidores. Então é uma campanha, provavelmente uma mensagem que vai chamar toda essa galera, talvez de repente para seguir ou algo do tipo. A gente teria que entrar no anúncio em si para verificar. Mas vamos alterar aqui, vamos pegar uma campanha nova. Vamos criar uma campanha nova, campanha teste aula. Vamos criar uma campanha nova. Só para a gente fazer essa questão da hierarquia de público, tá? E aí, para verificar a questão de campanha e tal, a gente já viu na aula passada, a gente não vai ver hoje, agora, nesse momento, tá? É só para a gente trabalhar essa questão da hierarquia do público. Aqui a gente vai limitar de novo os anúncios, tá bom? Geralmente, gente, o que eu percebi que quando é venda, ele coloca limitar. Quando são os outros objetivos, o objetivo vocês lembram, né? Reconhecimento, vendas, etc. Quando são os outros objetivos, ele coloca mudar para as opções originais de público. Então, às vezes, ele tenta até ser um pouco, até um pouco meio enviesado, né? Vamos lá. Aqui já é um padrão, né? Eu mudei para o manual. Então ele já me mudou para o padrão. Se a gente quiser mudar para as bandas, normal aqui, que nem você já sabe. Se eu quiser, lembra do primeiro público que a gente viu, que é o público salvo, que é onde a gente tem nossas configurações básicas e tal, de público, que é o que é as configurações que a gente faz aqui, para a gente não precisar fazer toda hora. A gente pode puxar ele aqui, ó, usar o público salvo. Aqui tem todos os públicos salvos, a gente pode pegar e já puxar ele, para não ficar tendo que configurar manualmente toda vez. Às vezes toma um pouco de tempo, entendeu? Então a gente consegue estar puxando aqui dessa forma. Só que agora a gente vai trabalhar a questão de público personalizado, que é lá, lembra que o nome é público personalizado, é aqui que a gente vai trabalhar eles, que a gente vai inserir eles. Se tu reparar, ó, vamos lá, de novo. Público salvo é o público que a gente viu lá daquela forma, que é o público que a gente seta padrão aqui, e o público personalizado. Aqui no personalizado, eu vou puxar tanto o público personalizado como o público semelhante, tá bom? Só para deixar claro aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, tem aqui, ó. Mas ele disse isso aqui, ó. É a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Ele puxa tanto um como o outro, tu vai poder trabalhar eles. O que seria a hierarquia de público que eu falo para vocês? É uma conta de mais e de menos. Por exemplo, gente, eu quero criar uma campanha daquelas estilos de campanha que o cara fala assim: "Ah, eu sei que você visitou meu perfil, mas não tá me seguindo. Então clica aqui nesse botão para me seguir agora, etc." O que eu posso fazer? Eu vou aqui, ó, eu vou incluir. O incluir significa que eu vou estar todas essas pessoas que visitou meu perfil nos últimos 30 dias, eu vou estar falando diretamente com elas. Aqui eu vou tirar a sugestão, nós já falamos sobre sugestão, etc. Eu não vou entrar em detalhes agora, tá bom? Então eu vou incluir essas pessoas que visitou e eu preciso excluir os meus seguidores, porque provavelmente alguns seguidores visitaram meu perfil nesses dias. Então aqui tu percebe que acaba virando uma conta de mais e de menos. Então isso é a hierarquia de público, tá bom? Isso aqui é o nível mais básico do básico. Outra coisa que é interessante a gente fazer, por exemplo, quando a gente vai criar uma campanha para público frio. O que é o público frio? Como eu já falei para vocês.
Público frio, pessoas que nunca tiveram contato com a nossa marca, que não conhecem a nossa marca. Público quente, o que é o público quente? As pessoas que engajaram com a nossa marca, que estão quentes e que tiveram contato com a nossa marca. Se eu vou criar uma campanha para público frio, o que eu vou fazer? Eu vou excluir geral de 365 dias. E aí eu começo a. Tá vendo como é importante ter todo mundo aqui organizado? Eu boto 365 e eu começo a excluir geral. Vou adicionando todo mundo aqui que é 365, porque eu não quero ninguém que tenha entrado em contato comigo no último ano. Eu não quero que apareça para ninguém nesse tipo de comunicação. Eu não quero que ninguém veja. Se tu quiser garantir mesmo, tu pode até incluir o 180 também. Eu te recomendo incluir o 180. No caso, nesse caso aqui tem a questão do site. Então, se eu quero um público frio, eu também preciso excluir essas pessoas que visitaram o site nos últimos 6 meses. Isso faz sentido, entendeu? Então, vai funcionar dessa forma a hierarquia de público, tá bom, gente? Vamos supor que já incluímos todo mundo. Pronto, tá feita a hierarquia de público. Agora, se eu quisesse fazer um remarketing, Alan, para todo mundo que teve contato com a minha marca no último mês, como é que eu vou fazer? Tu vai fazer simplesmente ao inverso. Tu vai, em vez de deixar todo mundo no excluir, tu vai botar aqui no incluir. Entendeu? Então, assim também você consegue estar puxando o semelhante aqui. Ó, aqui no caso é um semelhante que o cliente possui, tá bom? Então, isso é hierarquia de público, gente. É simplesinho, simplesinho. Então, dessa forma, tu vai estar conseguindo personalizar a tua comunicação. Beleza? Agora, para que eu precisei explicar isso para vocês? Porque vocês precisavam saber disso para a gente aplicar algumas estratégias que eu quero passar para vocês. Que é a estratégia de amostra de público, por exemplo, tá bom? Como é que funciona essa questão de amostra de público, Alan? Me explica melhor e tal. Assim, esse é o nome que eu criei, tá? E assim, é básico, tá? Como é que funciona, tá, gente? Vamos lá. Se, por exemplo, eu tô aqui, ó, eu vou fazer um anúncio. Aqui tá Brasil, beleza. Eu vou fazer um anúncio para São Paulo. Beleza. Aqui, show. Vou anunciar para São Paulo. Aqui em São Paulo, se nós repararmos, aqui a ferramenta ela joga uma estimativa, a gente já falou da estimativa e tal, não vou entrar em detalhes, mas ela me joga uma estimativa de 39 a 45 milhões de pessoas. Isso aqui é uma amostra de público para eu trabalhar, legal, entendeu? Então aqui, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso criar uma comunicação mais genérica, onde eu vou estar falando do meu produto ou do meu serviço, etc. E aí eu boto para rodar ali com uns R$ 50 por dia, certo? Aí eu vou lá nos meus públicos, eu vou criar um público, vou fazer uma campanha pesada de 30 dias agora. Vou criar todos os públicos de 30 dias certinho, padrão e tal. E aí, o que eu vou fazer? Depois que eu criar minha campanha genérica, eu vou fazer minha exclusão de público aqui. Eu vou botar todo mundo que entrou em contato comigo, eu vou excluir. Então eu vou excluir. Começar a excluir aqui no personalizado. Opa, cadê? Ó, você viu que isso aqui é um ponto de atenção, tá, gente? Porque às vezes o cara vai colocar direto no incluir. Só que quando tu clica, tu tem que ativar aqui o excluir, ó. Ele vai aparecer aqui embaixo. Precisa aparecer duas lupas quando for excluir. Lembra? Quando for excluir, precisa aparecer duas lupas. E aqui embaixo tu vai pegar e vai começar a excluir as pessoas. Tá bom? Por exemplo, eu vou fazer aqui, eu vou excluir todo mundo 180 dias. Excluir, beleza. Estou anunciando com uma campanha de público frio. Só que aqui eu já vou ter, em paralelo a essa campanha, vou subir uma outra campanha para público quente. Assim como nessa campanha eu estou excluindo, nessa aqui vou fazer o inverso, eu vou incluir todo mundo. Então eu vou lá e começo a colocar todo mundo de 180 dias. Opa, perdão, de 30 dias, que é o período inicial que a gente estava falando no início. Então eu vou lá e insiro todo mundo de 30 dias. Então vai lá entrando todas as pessoas que engajaram com a gente nos últimos 30 dias, beleza? E aí o que a gente faz nessa comunicação dessa campanha específica? Lembra que são 3 anúncios? A gente vai subir 3 anúncios diferentes. A gente fala, olha, você que tem interesse em material de construção, você que está construindo a sua casa, você que está com uma obra, tu não concorda que a partir do momento que a gente fala isso, a gente não acaba filtrando essa lista aqui de 39 milhões de pessoas? Isso eu chamo de amostra de público, a gente começa a limpar a nossa lista. Então essa é a ideia do amostra de público. A ideia do amostra de público é a gente começar a fazer uma limpeza de lista.
Assim, gente, tu não vai conseguir fazer uma estratégia dessa com um orçamento de R$ 500 por mês, tá? Tem que ter pelo menos ali uns R$ 1.500, tu tem cacife para segurar ali pelo menos de 90 a 180 dias para te criar essas campanhas mais personalizadas, que é o meus períodos de contrato. Eu só trabalho, eu gosto de trabalhar a partir de 90 a 180 dias que eu consigo fazer essa narrativa, essa comunicação, que é bem dizer o funil de vendas. Se tu reparar, é o funil de vendas. Porque a gente vai meio que limpar essa lista nessa parte central aqui. A gente vai limpar essa lista. Primeiro, amostra de público. A gente vai criar anúncio mais geral. Aqui a gente pode ser bem genérico mesmo. Já viu aqueles anúncios que, pô, não acredito que esse bicho é meio doido, faz isso. É para chamar atenção mesmo. Então, segundo passo, a gente vai precisar limpar a nossa lista. E o terceiro passo, a gente vai fazer uma oferta. Isso é o básico do básico do básico, que é o que isso aqui é o que é o funil de vendas. Entendeu? Isso é o funil de vendas. Então, esse é o ponto que a gente precisa ter em mente. Isso aqui é o funil de vendas. E assim a gente vai conseguir aplicar nessa questão dessa estratégia de amostra de público. Então, assim, se tu precisa ter pelo menos umas 3 campanhas rodando. Se tu for imaginar com o orçamento que eu sugeri para vocês no início de uns R$ 10, tu pode botar ali de uns 8 a R$ 10 por dia para rodar. Ou seja, vamos calcular aqui, fazer uma conta de padeiro. Vamos dizer que tu não dá para investir R$ 10, tu no urso, tal. Bota 3 campanhas de 8, dá 24 vezes 30, 720 vezes 3, 2.160 para te gastar em 90 dias. Tu consegue aplicar uma estratégia básica dessa, que é o que eu recomendo. Isso aqui eu recomendo, gente, não é uma regra, tá? Às vezes tu pode passar 90, 180, um ano tu não conseguir ter retorno. Às vezes tu pode conseguir antes, em 30 dias. Entendeu? Mas a ideia que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Vocês usarem isso que vocês aprenderam aqui nos públicos, etc., aplicar aqui dentro, tá bom? Eu preciso que vocês façam isso para poder fazer essa estratégia da questão do público. Então, por exemplo, vamos colocar todo mundo de 30 dias aqui para a gente ver uma coisa, rapidão. Só para eu mostrar um ponto para vocês. Cadê? Deixa eu fechar aqui. 30 dias, tá aqui. Povo de 30 dias. Vamos começar a adicionar todo mundo de 30 dias. Pronto, adicionamos todo mundo de 30 dias. Olha aqui, vamos ver olha como o nosso público ficou. Tamanho estimado, menos de mil pessoas, tá? Isso aqui provavelmente deve estar com algum erro. Não sei se deve estar com algum erro, isso aqui depois tem que ser verificado. Mas Mas aqui, ó, nesse caso aqui, seria uma campanha já de oferta. Por exemplo, se eu estivesse criando essa campanha de 30 dias, eu poderia criar isso aqui já para uma oferta. O custo do CPM e as outras métricas vai ser um pouco maior naturalmente, tá? É normal, vai ser um pouco maior, tá, gente? Só para deixar claro. Então, esse é o ponto que eu queria passar para vocês. Vamos criar esses públicos aí nas contas de vocês, vamos deixar tudo redondinho, bacana. Vamos começar, depois de criar nossos públicos, vamos atualizar nossas campanhas. Vamos aplicar o que a gente aprendeu em todas as nossas campanhas aqui. Vamos começar a trabalhar uma comunicação mais personalizada. Vamos fazer uma comunicação para público frio, que são pessoas que não conhecem a gente. Vamos fazer uma comunicação para público quente, que são pessoas que já conhecem nossa marca. Beleza? Tranquilo? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum ponto que vocês queiram saber, etc., vai lá no Instagram, me chama. Não fica com dúvida, tá bom? A ideia do próximo passo é a gente cair para dentro das métricas, tá bom? Vamos analisar métricas por métricas, vamos ver o que vale a pena, o que não vale a pena, como é que a gente trabalha essa questão de métrica para site, como é que a gente trabalha para negócio local, como é que a gente vai montar essas questões do funil, tá bom? E só para finalizar, senão eu vou esquecer, eu queria falar disso aqui com vocês, ó, a nova jornada do cliente, tá? Isso aqui é rápido, eu prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês, tá bom? Já vou finalizar. Mas a ideia dessa nova jornada é o quê? É porque a jornada do cliente mudou, tá, galera? Não é mais tipo assim, isso aqui é o básico que funciona. Isso aqui é o básico que funciona. E funciona muito, tá? A maioria das estratégias dos meus clientes é assim e funciona. Funciona muito bem.
Assim, até porque às vezes o cliente não tem nem orçamento para te pegar e implementar lá, fazer um monte de coisa, um monte de teste que tu quer, pô. Por exemplo, se o cara investe R$ 1.500 por mês, tu pode gastar R$ 50 por dia. Na base que eu trabalho, eu gosto de trabalhar de pelo menos uns R$ 10 por campanha. Só que tem campanhas mais escaladas, eu já trabalho uns R$ 20, R$ 25, R$ 30, o que já me vai matar outra campanha. Mas um exemplo simples desse, se o cara investe 50 por dia, que dá 1.500 por mês, tu pode trabalhar até 5 campanhas. Tu consegue trabalhar muito bem essa parte aqui básica do funil com R$ 50 por dia, tá bom? Mas sei lá, se o cara investe muita grana, tu já consegue ter muito mais possibilidade para te testar. A gente não vai falar disso hoje, mas a gente pode fazer uma aula específica só de opções de teste, de como a gente pode estar testando isso, como a gente, várias opções de teste que a gente trabalha, tá? O que eu queria falar para vocês, a questão da nova jornada de compra, é para vocês terem em mente. Google é meu negócio, precisa estar tudo ok, tá bom? TikTok é uma rede muito boa, as pessoas pesquisam muito hoje por meio do TikTok. E dependendo do teu negócio, sei lá, bicho, porque tu não coloca no LX, por exemplo, ou de repente, marketplace do Facebook, muita gente menospreza, entendeu? Mas tu tem que pensar aqui que tu precisa preencher espaço. Às vezes o cara te acha no marketplace. Tem muita gente que usa Facebook, tá? Só pra deixar claro. Às vezes o cara te acha no marketplace do Facebook e tu impacta ele lá no Instagram, pô. Entendeu? Outro tu é um cara que faz Google, tu impacta ele no Google, etc. Entendeu? Então, tudo isso tu acaba gerando e criando um ecossistema de anúncios ao redor da tua marca, tá bom? Então, por isso que é importante ter isso em mente, tá beleza? Gente, obrigado pelo tempo, tá bom? Se eu deixei de falar alguma coisa, se vocês acham, ou se ficar alguma dúvida, sabe onde me encontrar lá no Instagram. E obrigado, hein? Falou!